Existe uma diferença, uma linha tênue, que pode ser a chave para o seu sucesso ou a receita para o seu fracasso. Uma distinção que Nicolau Maquiavel já compreendia profundamente há séculos e que a ciência moderna, com seus avanços na neurologia, finalmente valida. A diferença fundamental entre lutar e forçar. Pode parecer a mesma coisa à primeira vista. Afinal, ambos exigem esforço, ambos impõem resistência, ambos testam sua capacidade de persistir, de não desistir, mas um te edifica, te torna mais forte. O outro te destrói, te consome. E a triste verdade é que a maioria das pessoas não consegue distinguir um do outro, até que o estrago já esteja feito. Hoje, eu vou te mostrar, com clareza cristalina, como diferenciar esses dois estados. Vou revelar os sinais neurológicos, os gatilhos psicológicos e as nuances estratégicas que separam a luta saudável do forçamento tóxico. E, o mais importante, vou te apresentar o método maquiavélico para identificar instantaneamente em qual dos dois você está preso. Mas, antes de tudo, você precisa encarar uma verdade brutal. Essa narrativa romantizada de nunca desistir é perigosamente incompleta. Te venderam a ideia de que persistir é sempre uma virtude, que aquele que abandona é fraco, e desistir é sinônimo de fracasso. E essa crença, essa falácia, já destruiu a vida de milhões de pessoas, porque existem momentos em que persistir é heróico, inspirador, e existem momentos em que persistir é puro suicídio estratégico, uma sentença de morte. Maquiavel compreendeu essa distinção, melhor do que ninguém, em O Príncipe. Ele descreve dois tipos de governantes, líderes, que enfrentavam adversidades, cada um à sua maneira. O primeiro tipo lutava contra obstáculos reais, com estratégias adaptáveis. Quando algo não funcionava, mudavam de tática, mas mantinham o foco no objetivo final. Usavam a resistência, a oposição, como informação valiosa para ajustar sua abordagem. Cresciam mais fortes a cada batalha. O segundo tipo forçava, insistia contra a realidade, com estratégias rígidas, inflexíveis. Quando algo dava errado, simplesmente redobravam o esforço na mesma direção. Interpretavam qualquer resistência como algo que deveria ser esmagado. Com ainda mais força bruta, se esgotavam, se exauriam e, inevitavelmente, se autodestruíam. A diferença não era a quantidade de esforço, mas sim a qualidade da relação com a realidade. Deixe-me dar um exemplo histórico concreto. Dom Pedro II, o imperador que Maquiavel certamente admiraria, enfrentou desafios constantes, mas sua abordagem era, invariavelmente, adaptativa, flexível. Quando a força militar direta não funcionava, ele recorria à diplomacia, à negociação. Quando a diplomacia falhava, ele buscava alianças, parcerias estratégicas. Quando as alianças se desfaziam, ele aguardava o momento oportuno, com paciência e inteligência. Dom Pedro lutava, nunca abdicava de seus objetivos, mas, constantemente, ajustava seus métodos, com base no que a realidade lhe mostrava. O contraste gritante era o Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro era corajoso, poderoso, determinado, mas, quando enfrentava a resistência, sua única resposta era mais força, mais pressão. Quando seus exércitos perdiam batalhas, ele recrutava mais soldados,
sem parar para analisar o porquê da derrota. Quando suas táticas falhavam, ele simplesmente as repetia com ainda mais intensidade. Deodoro forçava, e esse forçamento, essa teimosia cega, o levou ao ostracismo político e a uma aposentadoria amarga. Sua recusa em adaptar sua estratégia, em ouvir a voz do povo, o isolou e o enfraqueceu. A história é brutal em sua lição. Deodoro tinha mais recursos do que Dom Pedro. Tinha o apoio do exército, tinha o poder da república nas mãos, tinha todas as vantagens materiais. Mas Dom Pedro possuía algo que Deodoro não podia comprar, nem herdar. Tinha a capacidade de ler a realidade e se adaptar a ela. Quando Dom Pedro sofria uma derrota, não havia como um insulto pessoal. Havia como informação. O que essa derrota está me dizendo? O que eu preciso ajustar? Deodoro via cada revés, cada obstáculo, como uma afronta à sua honra, algo que devia ser vingado, com ainda mais força. Ele não aprendia com seus fracassos, os enterrava, sob mais tropas, mais decretos, mais violência. Dom Pedro morreu de causas naturais, no exílio, mas com o respeito e a admiração de muitos. Deodoro morreu pouco tempo depois, amargurado, isolado e com a saúde debilitada. Ambos eram persistentes. Ambos, aparentemente, nunca desistiam. Mas um lutava e o outro forçava. E essa diferença foi a diferença entre a vida e uma espécie de morte em vida. Agora, deixe-me mostrar como a ciência de 2024 valida essa distinção. Estudos sobre mentalidade de crescimento versus mentalidade fixa revelam algo fascinante. Pessoas com mentalidade de crescimento enxergam os obstáculos como oportunidades de aprendizado. Quando algo não funciona, se perguntam o que podem aprender e como podem se adaptar. Pessoas com mentalidade fixa veem os obstáculos como ameaças à sua identidade. Quando algo dá errado, sentem que seu valor pessoal está em jogo. Então, forçam mais para provar que estão certas, para reafirmar seu ego. A mentalidade de crescimento produz luta saudável. A mentalidade fixa produz forçamento tóxico. E aqui está a diferença neurológica. Quando você luta saudavelmente, seu cérebro mantém a ativação do córtex pré-frontal, a região responsável pelo pensamento estratégico, pela flexibilidade cognitiva e pela resolução criativa de problemas. Permanece ativa. Você consegue pensar com clareza, consegue enxergar opções, consegue se adaptar. Quando você força toxicamente, seu cérebro entra em modo de ameaça. A amígdala se ativa. O córtex pré-frontal recebe menos recursos. Sua capacidade de pensar estrategicamente diminui. Você só consegue enxergar uma opção: empurrar mais forte. O forçamento, literalmente, te torna menos inteligente, enquanto você acredita que está sendo mais determinado. Isso explica algo que todos nós já observamos. Pessoas brilhantes que tomam decisões catastróficas sob pressão. Não é que se tornaram burras, é que ativaram o modo de forçamento e perderam acesso à sua inteligência superior. Os exames de ressonância magnética funcional de 2024 mostram esse padrão com clareza aterrorizante. Quando uma pessoa entra em modo de forçamento, a atividade do córtex pré-frontal dorsolateral diminui em até 40%. E essa é precisamente a região responsável pelo pensamento abstrato, pelo planejamento a longo prazo e pela avaliação de consequências.
É como se metade do seu cérebro executivo se desligasse, justamente quando você mais precisa dele. Isso cria uma armadilha mortal. Quanto mais você força, menos capaz você se torna de ver que está forçando. Quanto menos você vê, mais você força. O ciclo continua, até o colapso. Maquiavel viu isso milhares de vezes, nas cortes europeias. Políticos, líderes, que se destruíam, convencidos de que estavam sendo fortes, que confundiam obstinação cega com determinação estratégica. Mas, calma, porque existem sinais específicos que distinguem a luta do forçamento. O primeiro sinal é a sua relação com o feedback. Quando você luta saudavelmente, você busca ativamente feedback. Você quer saber o que funciona e o que não funciona. Você usa os resultados como informação para ajustar sua abordagem. A resistência te ensina algo útil. Quando você força toxicamente, você evita ou ignora o feedback. Você não quer ouvir que algo não está funcionando. Interpreta qualquer crítica como um ataque pessoal. A resistência é algo a ser destruído, não algo do qual aprender. Pergunte-se honestamente quando algo não funciona em sua vida. Sua primeira reação é buscar o que você pode aprender, ou é empurrar mais forte. Com a mesma estratégia, o segundo sinal é o seu estado emocional predominante quando você luta de forma saudável. Pode experimentar frustração temporária, mas predomina uma sensação de desafio energizante. A dificuldade, sim, mas também a vitalidade. Você se sente vivo no processo, mesmo que seja duro. Quando você força toxicamente, predomina o desespero, a ansiedade crônica, o esgotamento. Não há vitalidade, apenas resistência contra algo que se sente cada vez mais pesado. Você se sente drenado constantemente. Há uma diferença enorme entre estar cansado depois de um dia produtivo de luta e estar esgotado cronicamente por forçar contra algo imovível. A terceira dica é a flexibilidade de métodos. Quando você luta de forma saudável, mantém o objetivo, mas muda os métodos constantemente. Se algo não funciona, testa outra coisa. Você é como água, que encontra o caminho ao redor dos obstáculos. Quando você força toxicamente, se apega a um método específico como se fosse sagrado. Se não funciona, simplesmente o faz de forma mais intensa. É como alguém batendo numa parede, esperando que eventualmente se abra. Estudos recentes sobre resiliência revelaram que a flexibilidade psicológica é o preditor mais forte de bem-estar sob estresse. Não a persistência cega, mas a capacidade de manter a direção, enquanto adapta o caminho. Pense na água. A água sempre chega ao mar. Esse é o objetivo dela, mas ela nunca força através das rochas. Flui ao redor delas, encontra fendas, espera quando é necessário e erode lentamente o que não consegue contornar. A água é infinitamente persistente e, simultaneamente, infinitamente flexível. Essa é a diferença entre luta e forçamento. Em uma imagem. A quarta dica é a narrativa interna. Quando você luta de forma saudável, sua narrativa interna é algo como: isso é difícil, mas estou aprendendo. Ou não funcionou desta vez, mas posso ajustar minha abordagem. Há espaço para o fracasso temporário, sem que signifique fracasso permanente. Quando você força toxicamente, sua narrativa é: se eu não conseguir isso, significa que não valho nada. Ou,
Não posso me permitir falhar, porque isso me define. Sua identidade está fundida com o resultado. Não há espaço para aprender com os erros. Estudos mostram que indivíduos com mentalidade de crescimento percebem os fracassos como oportunidades de aprendizado, mantendo emoções positivas mesmo na derrota. Já os que têm mentalidade fixa atribuem o fracasso a deficiências inerentes, levando a sentimentos de impotência e susceptibilidade à ansiedade e depressão. A quinta dica é o custo acumulativo. Quando você luta de forma saudável, há desafio, mas também há recuperação. Você pode descansar depois do esforço. Há ciclos de tensão e relaxamento. Seu corpo e mente têm tempo para se reconstruir. Quando você força toxicamente, não há recuperação. Cada dia se sente como o anterior, mas pior. A tensão é constante. O descanso não restaura. Você acumula danos sem reparação. É como tentar encher um balde furado. Estudos sobre burnout mostram que médicos residentes têm taxas mais altas de esgotamento, ansiedade e depressão do que outros profissionais. E uma ferramenta psicológica chave para combater isso é a promoção de mentalidade de crescimento, que aumenta a resiliência e melhora os resultados de saúde mental. Em outras palavras, a diferença entre lutar e forçar pode ser literalmente a diferença entre saúde e doença mental. Agora, deixe-me explicar por que a maioria confunde forçamento com virtude. A cultura do corre, do hustle, romantizou o sofrimento. Te disseram que, se você não está sofrendo, não está progredindo, que a dor é o preço do sucesso, que os vencedores simplesmente aguentam mais que os perdedores. E essa narrativa é parcialmente verdadeira e profundamente perigosa. Mas é verdadeira no sentido de que o crescimento genuíno implica incomodidade. Não dá para crescer sem sair da sua zona de conforto. A luta saudável é essencial para o desenvolvimento. É perigosa porque borra a distinção crucial entre incomodidade de crescimento e dano acumulativo, entre resistência que te fortalece e resistência que te destrói. Nicolau Maquiavel observou algo similar em sua época. Os políticos que trabalhavam incansavelmente, sem estratégia, eram louvados por sua dedicação, mas frequentemente cometiam os piores erros. Enquanto isso, os que trabalhavam menos, mas mais estrategicamente, eram criticados por parecerem preguiçosos, mas eram os que realmente produziam resultados. O esforço visível não é o mesmo que o esforço efetivo. E aqui está o paradoxo brutal. O forçamento frequentemente parece mais impressionante que a luta saudável. Alguém que força parece mais comprometido, mais determinado, mais sério. Alguém que luta saudavelmente, que descansa quando é necessário, que adapta estratégias, pode parecer menos dedicado. Mas observe os resultados a longo prazo. Os que forçam, eventualmente colapsam. Os que lutam saudavelmente seguem avançando décadas depois. Estudos recentes mostram que pessoas que praticam soltar o que não podem controlar têm maior equilíbrio emocional. E aquelas que praticam controlar o controlável prosperam pessoalmente. Essa é a distinção entre luta e forçamento em termos científicos. Deixe-me dar outro exemplo histórico que ilustra isso perfeitamente. Dom Pedro II governou o Brasil em uma época de constante ameaça. Havia inimigos externos, revoltas internas, pressões econômicas. Se alguém tinha desculpa para forçar, era ele. Mas Dom Pedro II entendeu a distinção.
Quando a força direta não funcionava, usava a diplomacia e a influência cultural para criar poder. Quando os inimigos não podiam ser derrotados, negociava acordos. Quando as circunstâncias eram adversas, esperava enquanto se fortalecia internamente. Dom Pedro II lutava constantemente, mas nunca forçava. E o resultado foi um período de relativa estabilidade e progresso no Brasil. O contraste foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que brevemente dominou o Brasil depois da proclamação da República. Deodoro forçava tudo, forçava a ordem, forçava a disciplina, forçava a obediência. Quando encontrava resistência, simplesmente empurrava mais forte. Deodoro impôs um governo militar, censurou a imprensa, perseguiu opositores. Acreditava que podia forçar o Brasil a ser uma nação moderna através da imposição de sua vontade. E o país, a princípio, o seguiu. O fervor era contagioso. O forçamento pode parecer fortaleza, especialmente quando vem envolvido em certeza moral absoluta. Mas observe o que aconteceu. Quanto mais forçava Deodoro, mais resistência gerava. Não resistência aberta a princípio, mas resistência silenciosa, ressentimento acumulado. Pessoas que sorriam enquanto planejavam sua queda. Quando finalmente renunciou, a mesma elite que o havia apoiado agora exigia sua saída. Foi torturado, enforcado e queimado na mesma praça onde havia conduzido suas próprias purgas. E em poucos anos foi executado pelas mesmas pessoas que o haviam seguido. O forçamento, eventualmente, gera a resistência que te destrói. Maquiavel, que viveu esses eventos, aprendeu uma lição que marcaria toda a sua filosofia. O poder genuíno não se mantém por forçamento, se mantém por equilíbrio entre firmeza e flexibilidade. Agora, deixa eu te dar algo prático. Um método para identificar instantaneamente se você está lutando ou forçando. O primeiro passo é o escaneamento do estado corporal. Em qualquer momento de esforço, faça uma pausa e escaneie seu corpo. Pergunte: onde há tensão? É uma tensão energizante ou agotadora? Meu corpo se sente vivo ou drenado? A luta saudável produz tensão localizada e temporária, que se libera com o descanso. O forçamento produz tensão difusa e crônica, que não se libera com o descanso. Se depois de um período de descanso, você continua se sentindo igualmente tenso, provavelmente está forçando. O segundo passo é o teste de perspectiva. Pergunte-se: se eu olhar essa situação de fora, como um observador neutro, o que veria? Veria alguém trabalhando inteligentemente em direção a um objetivo? Ou alguém batendo na mesma parede repetidamente? Frequentemente. Sabemos quando estamos forçando, mas nossa proximidade emocional nos impede de ver. Imaginar a perspectiva de um observador externo pode revelar a verdade. O terceiro passo é o teste de alternativas. Pergunte-se: eu considerei seriamente outras formas de alcançar este objetivo? Ou estou apegado a este método específico? Como se fosse a única opção. Se você não consegue pensar em pelo menos 3 formas alternativas de abordar seu objetivo, provavelmente está forçando. A luta saudável mantém a flexibilidade. O forçamento elimina opções, até que só reste uma. O quarto passo é o teste de aprendizado. Pergunte-se: o que eu aprendi com a resistência que estou enfrentando? Se a resposta for nada, só que devo empurrar mais forte, você está forçando. A luta saudável extrai informação de cada obstáculo. O forçamento ignora a informação e simplesmente aumenta a intensidade. O quinto passo é o teste de tempo.
Pergunte-se: quanto tempo eu levo fazendo isso da mesma maneira? Sem resultados significativos? Há um ponto onde a persistência deixa de ser virtude e se torna negação. Se você leva meses ou anos repetindo a mesma estratégia sem progresso, isso não é luta saudável, é forçamento, disfarçado de determinação. Um pesquisador que passou 10 anos tentando a mesma aproximação sem resultados não é dedicado, está preso. A dedicação genuína inclui a disposição de mudar de método, quando a evidência o demanda. Einstein disse que a definição de loucura é fazer a mesma coisa uma e outra vez, esperando resultados diferentes. Mas a maioria das pessoas que forçam não veem que estão fazendo exatamente isso. Acreditam que cada tentativa é diferente, porque sentem diferente. Mas as ações são idênticas. O sexto passo é o teste de custo-benefício honesto. Pergunte-se: os custos de seguir assim, saúde, relacionamentos, bem-estar, oportunidades perdidas, justificam os possíveis benefícios? Seja brutalmente honesto. Frequentemente, forçamos porque temos medo de admitir que algo não está funcionando. Mas o custo do forçamento sempre é cobrado. Eventualmente, melhor pagá-lo conscientemente do que ser destruído por ele. Maquiavel escreveu que o político prudente deve sempre estar disposto a mudar de rumo, segundo os ventos da fortuna. Não porque seja fraco, mas porque entende que a realidade não se adapta aos seus desejos. Essa disposição a se adaptar é o que separa a luta do forçamento. Agora, deixe-me explicar como transitar de forçamento para a luta saudável. O primeiro movimento é a aceitação radical da situação atual. Você não pode lutar saudavelmente contra algo que não aceita que existe. A resistência que você está experimentando é real. Os obstáculos são reais. Os limites atuais são reais. Isso não significa resignar-se. Significa deixar de gastar energia negando a realidade, para poder usar essa energia em mudá-la estrategicamente. O segundo movimento é a separação de objetivo e método. Clarifique qual é o seu objetivo fundamental. Depois, reconheça que o método atual é só uma de muitas formas possíveis de alcançá-lo. Se você não consegue separar objetivo de método, você provavelmente está fundido com uma estratégia específica. E essa fusão é a raiz do forçamento. O terceiro movimento é a consulta de perspectivas externas. Busque ativamente pessoas que possam te dar feedback honesto. Não pessoas que te dirão o que você quer ouvir. Pessoas que te dirão o que você precisa ouvir. O forçamento prospera no isolamento. A luta saudável requer comunidade. O quarto movimento é a experimentação deliberada. Em vez de empurrar mais forte com a mesma estratégia, deliberadamente tente algo diferente por um período definido. Trate isso como um experimento, não como abandono. Se a nova estratégia funciona melhor, você tem informação valiosa. Se funciona pior, também tem informação valiosa. Ambos os resultados te aproximam de uma luta mais saudável. O quinto movimento é a integração de descanso estratégico. O forçamento não permite descanso. A luta saudável o requer. Programe períodos de recuperação deliberada. Não como recompensa por trabalhar duro, como parte integral da estratégia. O descanso não é ausência de progresso. É onde o progresso se consolida. Os estudos de neuroplasticidade mostram que 8 semanas de prática consciente mudam a densidade de matéria cinzenta no córtex pré-frontal.
Mas essa mudança requer períodos de recuperação para se consolidar. Há algo mais que você deve entender sobre essa transição. Não é um processo linear. Você vai recair no forçamento muitas vezes, antes de dominar a luta saudável. E isso está bem, cada vez que você reconhece que está forçando e, conscientemente, escolhe se adaptar. Você fortalece os circuitos neuronais da flexibilidade, cada vez que detecta o padrão antes que ele te destrua. Você está treinando seu cérebro para detectá-lo mais rápido da próxima vez. O próprio Maquiavel teve que aprender essa lição da forma difícil. Durante anos, tentou forçar seu retorno ao poder em Florença depois de seu exílio. Escrevia cartas, buscava influências, oferecia seus serviços e nada funcionava. Foi só quando aceitou que as circunstâncias políticas estavam fora de seu controle e decidiu redirecionar sua energia para o que ele podia dominar, escrever, que produziu as obras que o fariam imortal. O Príncipe. Os discursos. A arte da guerra. Todas nasceram de uma aceitação estratégica, não de um forçamento desesperado. Se Maquiavel tivesse seguido forçando seu retorno ao poder, provavelmente teria morrido frustrado e esquecido. Ao escolher lutar de uma forma diferente, Nicolau Maquiavel se tornou um dos pensadores mais influentes da história da humanidade. Este canal existe para trazer verdades psicológicas que transformam, para traduzir a sabedoria de Maquiavel em uma linguagem que você pode aplicar na sua vida agora, para ser a ponte entre você e conhecimentos que podem te salvar de se destruir. Achando que está crescendo. Se este vídeo te ajudou a reconhecer onde você tem forçado em vez de lutado, se você identificou padrões que estavam te danificando sob a máscara da determinação, existe uma forma de honrar esse momento de clareza. O valeu demais aqui embaixo. Não é só apoio financeiro. É você dizendo: eu quero mais verdades que me protejam de mim mesmo. É você participando de uma missão de trazer clareza estratégica a um mundo que confunde obstinação com fortaleza. Quando você clica nesse coração dourado, você financia conteúdo que ensina a diferença entre batalhar com sabedoria e se autodestruir com heroísmo mal direcionado. Você não é só um espectador. Você é alguém que está aprendendo a canalizar sua força de forma que te construa, em vez de te destruir. Faça parte de quem entende que a verdadeira fortaleza inclui saber quando adaptar o caminho. É como dizemos aqui no Brasil: não adianta remar contra a maré, né? Às vezes a inteligência está em mudar a rota. Maquiavel observou há 500 anos o que a psicologia de 2024 finalmente confirmou: a diferença entre lutar e forçar. É a diferença entre crescimento e autodestruição. E essa distinção só pode ser aplicada quando você tem a humildade de reconhecer que sua estratégia atual pode não ser a correta. Escreva nos comentários: lutar. Se você reconheceu momentos onde confundiu forçamento com determinação, se identificou situações onde você se destruía pensando que estava sendo forte, se você está pronto para canalizar sua energia de forma que te construa, em vez de te danificar, e se você já pratica esta distinção, conta como tem sido a sua experiência. Seu insight pode ajudar outros que estão presos no ciclo do forçamento, sem saber que há outra forma. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a força sem sabedoria é autodestruição disfarçada de virtude. Maquiavel sabia disso. A ciência confirmou. Agora depende de você aplicar a distinção que pode te salvar.